Obrigado por você ter aceito e estar aí conosco nesse momento difícil, mas a gente vê seu compromisso. Muito obrigada. Pronto. Quero dizer que essa é a 18ª conferência sobre a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, em 2006, né, foi entendido, né, foi construída aí a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, pelo entendimento de que aquela Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda não estava, na prática, servindo para as pessoas com deficiência. As nossas especificidades, né? Ai, desculpa, eu tenho que começar fazendo a autodescrição. Quando eu fui falar de autoespecificidades, eu lembrei que eu esqueci da descrição, né? Sou uma mulher branca, de meia idade, cabelo curto, escuro. Eu estou com um vestido bege, sem manga, aparece aqui, né, só com decote em V. Eu estou numa cadeira de rodas vermelha que não aparece aqui ainda, né? Porque ao fundo tem árvore, prédio, né, uma iluminação da rua. Mas é isso, os direitos humanos, aquela Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi construída após o Holocausto, né, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi entendido que havia necessidade de algumas convenções específicas para tratar de casos, de situações que ainda não estavam contempladas, né? Então, naquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tratava o ser humano, né, como em amplo sentido, né? E ao longo do tempo se percebeu que em algumas situações era necessário ter convenções específicas. Por isso que tem a convenção para tratar sobre a igualdade racial, a de equidade de gênero, a questão né, dos povos refugiados. E em 2006, então, se construiu a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, sob a perspectiva dos direitos humanos, né? Então, daí a deficiência nesse texto da Convenção que fala que a deficiência é a combinação de dois fatores, né? Dos impedimentos que podem ser de ordem física, motora, intelectual, sensorial, psicossocial, né? Que, em contato com as barreiras da sociedade, impedem a gente de ter os direitos, né, o exercício de direitos em equidade, igualdade de oportunidades. Então, para isso, né, a ONU, além de estabelecer a convenção, os países foram chamados para ratificarem essa convenção. Aqui no Brasil, os movimentos, né, as organizações da sociedade civil se mobilizaram para tornar, além de assinada pelo Estado brasileiro, o compromisso em cumprir a convenção, também tornado o texto da Constituição, que a nossa Constituição é a lei máxima do nosso país. Em 2009, ela vira, então, texto da nossa Constituição e desde então, o Brasil, todo ano, tem que prestar conta para a ONU do que a gente está fazendo na implementação da Convenção. E aí a gente tem a reunião desses países que vão lá relatar quais são as iniciativas, de que forma a gente está desenvolvendo, né, promovendo os direitos da pessoa com deficiência pela perspectiva da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É hora, então, de reunir mais de 190 países que ratificaram essa convenção e nossa iniciativa desde 2023 é levar a sociedade civil junto para que ela também possa se posicionar. Uma das questões da convenção, né, então, os relatórios de cumprimento da convenção, eles passam por um relatório que uma parte é um relatório do que os governos fazem, outra parte é o relatório que as organizações da sociedade civil fazem de forma autônoma e independente, né? Então, esse relatório de 4 em 4 anos, a ONU orienta como é que tem que ser feito, né? Então, está aí para acontecer o próximo relatório, mas a gente ainda aguarda a orientação da ONU para esse sentido. Mas desde 2023 a gente tem aí incentivado a sociedade civil a acompanhar, a fazer essa articulação com outros governos, fortalecendo a nossa organização da sociedade civil, a autonomia dessas organizações, para que a gente, né, sempre diz que o nada sobre nós sem nós com esse desafio do exercício da participação social.
Então, é um momento importante para nós. Desde o ano passado, a gente fez o edital de seleção para ter transparência sobre quem é que vem participar, né, acompanha a missão brasileira, né, que é a missão do governo, né. Esse ano a gente vai ter representação do nosso jurídico, do nosso poder judiciário, então vai ter representação, inclusive de uma pessoa que ajudou a construir a própria convenção, que é o desembargador Ricardo Tadeu, que também é pessoa com deficiência, né, que integra o Comitê de Inclusão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. A gente vai ter também representantes do Poder Legislativo, então a senadora Mara Gabrilli, outro senador, acho que de senadora é só ela, mas também deputados federais estarão compondo essa delegação, e aquelas organizações da sociedade civil que foram selecionadas pelo edital, né, de seleção que a gente abriu, e aí está indo a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o MOAB e a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, né? Então, que foram aquelas que foram classificadas no processo seletivo que o MDHC né, desenvolveu. Né? Então, fora isso, né, a gente vai ter outro fato inédito, vai ter 2 ministros de Estado, tanto a ministra Macaé Evaristo, esse ano vai estar com a gente, isso ganha, né, a gente quer, por que a gente achou importante que a ministra esteja acompanhando, também ganhando aí o tema da deficiência, importância estratégica, né? Então, quando a gente dá visibilidade para fora, a gente também dá visibilidade para a importância do tema da deficiência como um tema estratégico, né, para dentro do nosso país. E a gente tem também o ministro Fufuca, o ministro dos Esportes, que vai estar apresentando o programa TÉ Ativo e outras ações do Plano Viver Sem Limite em torno, né, do paradesporto. Então, vai ter também, então, através do Ministério dos Esportes, o Ministério dos Esportes tem parceria com outras organizações da sociedade civil que estarão compondo, né, e o Ministério dos Esportes convidou, que é a Federação das APAES, e também a Comissão Brasileira de Desporto Paralímpico, né? Que, né, presidida pelo Antônio. Né? Então, a gente tem aí uma delegação que é composta tanto pelo Poder Judiciário, Legislativo e o Poder Executivo, e por integrantes da sociedade civil também, que vão aí apresentar, aí né, fazer esse intercâmbio, esse entrelaçar. Né? No dia 9 já começam as atividades da sociedade civil, né, antes mesmo da abertura oficial da conferência da 18ª conferência, e no dia 10, as líderes, né, os representantes dos governos dos países começam a fazer as suas declarações oficiais. Né? Então, esse ano, é a ministra Macaé que vai fazer o relato enquanto Poder Executivo. Né? Então, só dizendo que esse é um lugar, né, dos poderes executivos dos países apresentarem mas também tem os eventos, os painéis, nessas oportunidades aí de aprendizagem com boas práticas dos outros países, e aquilo que a gente tem de melhor, né, que é a sociedade civil mobilizada, autônoma, também é o que a gente vai levar para a ONU. Né? Então, basicamente assim, uma síntese, né? Essa vai ser a primeira vez que eu fui, foi em 2018, fui apresentar o programa de inclusão da pessoa com deficiência da ENAP, onde eu sou servidora, né? Então, sobre a inclusão da pessoa com deficiência na administração pública. Né? Então, são experiências que a gente vai agregando aí para que a gente tenha maior impacto das políticas públicas, né? Com maior impacto para a sociedade, para a população, com e sem deficiência, porque quando a gente melhora a vida da pessoa com deficiência, a gente melhora das suas famílias, das suas comunidades, das suas associações, organizações, de todo o território. Né? Muito obrigada, gente. Ana, uma pergunta aqui que veio da Cleia, de Fortaleza, Ceará. A ministra Macaé irá representar e fazer o relatório, apresentar, não é isso?
Não, nesse momento não é relatório, ela faz a fala oficial, né, no dia Oficial. 10, na abertura. Eles dão, como são mais de 190 países, são 3 minutos de fala, uma coisa bem sintética, né? Então Certo. é a líder, é a autoridade máxima do governo que está indo, né, que vai fazer a fala. Então a ministra Macaé vai fazer essa fala, né, e é o Poder Executivo que tem né, a obrigação de fazer essa fala, né? A pergunta é essa: qual você já poderia adiantar nesses 3 minutos o que o Ministério, o que a Não. Secretaria tem que já apresentou, né, para o país? Você podia já Isso aqui adiantar tem aqui? né, o pressuposto é da própria ministra, né, de apresentar o seu discurso, né? Então Uhum. não tenho como fazer como diz o povo, né, dar o spoiler, né? Não posso, né? Mas é claro que a gente vai É, dar publicidade, amplo debate aí, né? Mas uma coisa que não se misture, né? Uma coisa é o relatório, que daí esse é sim, por escrito, tudo, né? Que está guardando os parâmetros que a ONU tem que dar sobre quais tópicos, né? Como é que são os parâmetros de elaboração do relatório pelo Poder Executivo, e depois tem o relatório da sociedade civil, né? Então isso aí são outros tempos, né? O evento é um evento de 3 dias, com muita atividade, muitos temas, inteligência artificial como ferramenta para a gente ter inclusão da pessoa com deficiência. O desafio da empregabilidade é o desafio do mundo inteiro, né? A luta contra a discriminação, são agendas aí que a gente aproxima. Junto com essa agenda, né, programação oficial, os países também fazem reuniões bilaterais. Então, sim, assim, a gente já tem o pedido do governo do Canadá, do governo, alguns governos já pediram reunião bilateral com a gente. É um momento que a gente aproveita para também, a gente está buscando agenda na Unicef, em outras agendas, para a gente fortalecer ações né, que podem ser fortalecidas para impactar na vida das pessoas com deficiência aqui do nosso país. muito bem.